Pai amado e poderoso, nesta hora eu me coloco diante da tua presença com um coração humilde e cheio de esperança. Senhor, eu reconheço que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de ti, conforme está escrito em Tiago: nada do que possuo veio apenas pela força das minhas mãos, mas tudo é fruto da tua graça, da tua misericórdia e do teu cuidado constante sobre minha vida. Hoje eu me aproximo de ti para pedir algo que está no coração de muitos que fazem esta oração: prosperidade segundo a tua vontade. Senhor, eu não peço apenas riquezas materiais. Eu peço a prosperidade que vem do céu. Aquela prosperidade que começa na alma, alcança a mente, fortalece a família, abre portas de trabalho, traz oportunidades e faz transbordar a tua provisão em todas as áreas da vida. A tua palavra declara em 3 João 1: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Por isso, Pai, antes de prosperar minhas finanças, próspera meu coração. Antes de abrir portas diante de mim, prepara meu caráter para atravessá-las. Antes de entregar grandes bênçãos em minhas mãos, ensina-me a administrar aquilo que já possuo. Senhor, quebra toda a mentalidade de escassez que tenha se instalado dentro de mim. Remove todo o pensamento de derrota, todo o medo do futuro e toda a crença que me faz pensar que nunca conseguirei avançar. Eu rejeito nesta hora toda palavra negativa que foi lançada sobre minha vida financeira. Rejeito toda declaração de fracasso. Rejeito toda voz que tentou me convencer de que meus sonhos nunca se realizarão. Porque a tua palavra diz em Jeremias 29: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pai, eu creio que o Senhor continua escrevendo uma história de vitória para aqueles que confiam em ti. Mesmo quando eu não vejo saída, tu estás trabalhando. Mesmo quando as portas parecem fechadas, tu estás preparando caminhos. Mesmo quando os recursos parecem insuficientes, tu continuas sendo Jeová Jiré, o Deus da provisão. Nesta oração eu entrego diante de ti minhas finanças, meu trabalho, meus projetos, meus sonhos e tudo aquilo que tenho colocado diante do Senhor em secreto. Que esta seja uma temporada de crescimento, favor e provisão sobrenatural. Pai amado, enquanto continuo nesta oração, eu me apego às tuas promessas e escolho confiar que o Senhor está trabalhando em áreas que meus olhos ainda não conseguem enxergar. Muitas vezes eu olhei para minhas limitações e me senti incapaz. Muitas vezes observei minhas contas, minhas dificuldades e os obstáculos diante de mim e pensei que nunca conseguiria avançar. Mas hoje eu escolho olhar para ti. Porque a minha provisão não vem dos homens. Minha provisão não depende apenas das circunstâncias. Minha provisão vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. A tua palavra declara em Salmo 121: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai, eu te peço que visites minha vida financeira. Se existem portas fechadas, abre-as segundo a tua vontade. Se existem oportunidades preparadas para mim, ajuda-me a reconhecê-las. Se existem decisões que preciso tomar, concede-me sabedoria para agir corretamente. Senhor, livra-me da impulsividade, da falta de planejamento e das escolhas que me afastam dos teus propósitos. Ensina-me a prosperar da maneira correta. Não através de atalhos. Não através de injustiças. Não através de caminhos que não te agradam. Mas através do trabalho honesto, da sabedoria, da disciplina e da tua bênção. Porque a tua palavra diz em Provérbios 10: A bênção do Senhor é que enriquece, e não acrescenta dores. Pai, que a prosperidade que vier sobre minha vida seja acompanhada pela tua paz. Que eu prospere sem perder minha comunhão contigo. Que eu cresça sem abandonar meus princípios. Que eu avance sem me afastar da tua presença. Senhor, eu também oro por todos os projetos que estão parados. Projetos que parecem esquecidos. Sonhos que foram adiados. Portas que pareciam impossíveis de serem abertas. Eu creio que o Deus que abriu o Mar Vermelho continua abrindo caminhos hoje. Por isso, entrego diante de ti meus objetivos, meu trabalho, meu negócio, meus estudos e tudo aquilo que representa meu futuro. Deuteronômio 28 declara: O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Pai, abençoa a obra das minhas mãos. Que aquilo que eu fizer seja guiado pelo teu Espírito. Que meu esforço produza frutos. Que meu trabalho seja valorizado.
e que nunca falte provisão dentro da minha casa. Eu rejeito toda palavra de fracasso, toda mentalidade de escassez e toda crença limitante que tentou me impedir de avançar. Hoje eu escolho acreditar nas tuas promessas. Porque tu és um Deus que honra aqueles que confiam em ti. Eu compreendo que a verdadeira prosperidade começa dentro de mim. Antes que o Senhor transforme minhas circunstâncias, muitas vezes o Senhor precisa transformar minha maneira de pensar. Por isso, nesta hora, eu te peço, renova minha mente. Remove todo pensamento de escassez. Remove toda crença de fracasso. Remove toda palavra negativa que ouvi ao longo da vida e que ainda influencia minhas decisões. Senhor, muitas vezes fui limitado não pela falta de oportunidades, mas pelo medo de tentar. Muitas vezes deixei de avançar porque a insegurança falou mais alto que a fé. Mas hoje eu decido acreditar nas tuas promessas. A tua palavra declara em Romanos 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pai, renova minha mente para que eu enxergue as oportunidades que o Senhor coloca diante de mim. Dá-me discernimento para identificar portas abertas. Dá-me sabedoria para administrar os recursos que já possuo. Porque eu entendo que prosperidade não é apenas receber mais. Prosperidade também é saber cuidar daquilo que já foi colocado em minhas mãos. Senhor, livra-me do desperdício. Livra-me das decisões precipitadas. Livra-me da falta de planejamento. Livra-me de tudo aquilo que impede o crescimento saudável da minha vida financeira. Eu oro para que o Senhor me conceda a sabedoria que foi prometida em Tiago 1. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Pai, eu preciso da tua sabedoria. Sabedoria para investir meu tempo. Sabedoria para conduzir meus projetos. Sabedoria para administrar meu dinheiro. Sabedoria para construir um futuro melhor para minha família. Eu também apresento diante de ti todos os meus sonhos. Aqueles que ninguém conhece. Aqueles que guardo em silêncio. Aqueles que parecem grandes demais para minhas condições atuais. Porque eu sei que nada é impossível para o Senhor. Josué 1 declara: não cesse de falar deste livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pai, que minha prosperidade esteja fundamentada na tua palavra. Que eu não busque apenas riquezas passageiras, mas uma vida construída sobre princípios eternos. Que cada conquista seja acompanhada de humildade. Que cada crescimento seja acompanhado de gratidão. E que toda a bênção recebida seja usada para glorificar o teu nome. Eu declaro que minha mente está sendo renovada. Minha visão está sendo ampliada. E meu futuro está sendo preparado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Pai amado, nesta hora eu apresento diante de ti o trabalho das minhas mãos. Porque eu reconheço que cada oportunidade, cada conquista e cada porta aberta vem do Senhor. Muitas vezes trabalhei duro e não vi os resultados que esperava. Muitas vezes me esforcei além dos meus limites e ainda assim enfrentei dificuldades. Mas hoje eu escolho confiar que o meu tempo está nas tuas mãos. A tua palavra declara em Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pai, eu entrego diante de ti minha profissão. Entrego meu emprego. Entrego meu negócio. Entrego meus clientes. Entrego meus estudos. Entrego meus projetos. E peço que o Senhor derrame favor sobre tudo aquilo que eu fizer. Que pessoas certas cruzem meu caminho. Que oportunidades alinhadas com a tua vontade cheguem até mim. Que portas que pareciam impossíveis sejam abertas pelo teu poder. Porque eu sei que quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. A tua palavra diz em Apocalipse 3. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Senhor, abre portas que homem algum pode impedir. Abre portas de crescimento. Abre portas de promoção. Abre portas de novos contratos. Abre portas de novas oportunidades. Mas acima de tudo, fecha as portas que não vêm de ti. Livra-me de negócios que trariam problemas. Livra-me de propostas que parecem boas, mas que me afastariam dos teus caminhos. Livra-me de decisões guiadas apenas pela emoção ou pela ganância. Pai, ensina-me a prosperar sem perder meus valores. Ensina-me a crescer sem perder minha fé. Ensina-me a vencer sem abandonar os princípios da tua palavra. Que eu nunca coloque o dinheiro acima da tua presença. Que eu nunca faça da prosperidade um ídolo. Que eu sempre me lembre que o maior tesouro é caminhar contigo. Senhor, eu também oro por aqueles que estão desempregados. Por aqueles que procuram uma oportunidade. Por aqueles que perderam a esperança depois de tantas portas fechadas.
Visita essas vidas agora. Renova as forças dos que estão cansados. Abre caminhos onde não existem caminhos. E mostra que o Deus que sustentou Elias no deserto continua sustentando seus filhos hoje. Pai, eu recebo pela fé uma nova estação. Uma estação de crescimento. Uma estação de provisão. Uma estação de oportunidades. Uma estação onde o Senhor será glorificado através das bênçãos derramadas sobre minha vida. Porque eu creio que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Pai amado, eu apresento diante de ti minhas finanças. O Senhor conhece cada necessidade, cada desafio e cada preocupação que tenho carregado em silêncio. Muitas vezes olhei para minhas contas e não vi solução. Muitas vezes fiz cálculos, planejei, tentei encontrar saídas e ainda assim me senti preocupado com o futuro. Mas hoje eu escolho colocar minha confiança no Senhor. Porque a tua palavra declara em Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória por Cristo Jesus. Pai, eu creio que tu és o Deus da provisão. Tu alimentaste o povo no deserto. Tu fizeste a farinha da viúva não acabar. Tu multiplicaste pães e peixes. E o teu poder continua o mesmo hoje. Por isso, eu rejeito todo espírito de medo financeiro. Rejeito toda ansiedade que tenta dominar minha mente. Rejeito toda preocupação excessiva que rouba minha paz e enfraquece minha fé. Senhor, ensina-me a confiar mais nas tuas promessas do que nas circunstâncias que vejo. Ajuda-me a lembrar que minha fonte não é um salário. Minha fonte não é um cliente. Minha fonte não é uma oportunidade específica. Minha verdadeira fonte é o Senhor. Pai, eu também peço que me dês disciplina financeira. Ajuda-me a administrar corretamente aquilo que o Senhor já colocou em minhas mãos. Que eu saiba economizar quando for necessário. Que eu saiba investir com sabedoria. Que eu saiba distinguir entre necessidade e impulso. Que eu seja um bom administrador dos recursos que recebo. Porque a prosperidade que vem de Deus não é construída apenas através de milagres, mas também através da sabedoria. Senhor, remove toda a desorganização financeira da minha vida. Remove toda a dívida que nasceu de decisões erradas. Ajuda-me a reconstruir aquilo que foi perdido. E onde houver escassez, que haja multiplicação. Onde houver preocupação, que haja paz. Onde houver portas fechadas, que haja oportunidades. A tua palavra declara em Malaquias 3. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Pai, eu creio que o Senhor continua abrindo janelas do céu. Eu creio que existem bênçãos sendo preparadas. Eu creio que existem respostas chegando. Eu creio que existem milagres financeiros que ainda verei acontecer. E enquanto aguardo essas respostas, ajuda-me a permanecer fiel, obediente e confiante. Porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pai amado, nesta hora eu também apresento diante de ti os sonhos que o Senhor colocou dentro do meu coração. Sonhos que muitas vezes parecem distantes. Projetos que ainda não saíram do papel. Objetivos que enfrentei dificuldades para alcançar. Senhor, tu conheces cada desejo que guardo em silêncio. Conheces as orações que ainda não foram respondidas. Conheces as lágrimas derramadas quando as portas se fecharam. Conheces os momentos em que pensei em desistir. Mas hoje eu escolho renovar minha esperança. Porque a tua palavra declara em Salmos 37. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Pai, eu não quero apenas realizar sonhos. Eu quero viver os sonhos que nasceram da tua vontade. Se algum projeto não vem de ti, remove-o do meu coração. Mas se foi o Senhor quem plantou esse propósito dentro de mim, fortalece minha fé para continuar caminhando. Quando o desânimo vier, sustenta-me. Quando os resultados demorarem, fortalece-me. Quando as circunstâncias parecerem contrárias, ajuda-me a lembrar que tu continuas trabalhando mesmo quando não consigo enxergar. Senhor, quantas vezes olhei para minhas limitações e pensei que não seria capaz? Quantas vezes me comparei com outras pessoas e me senti atrasado? Quantas vezes deixei que o medo me impedisse de avançar? Mas hoje eu rejeito toda comparação. Rejeito toda sensação de incapacidade. Rejeito toda voz que diz que é tarde demais. Porque a tua palavra declara em Filipenses 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, fortalece-me para continuar. Fortalece-me para persistir. Fortalece-me para não desistir dos planos que o Senhor tem para minha vida. Que eu não seja guiado pelo medo. Que eu não seja guiado pelas opiniões das pessoas. Que eu não seja guiado pelas dificuldades momentâneas. Mas que eu seja guiado pela fé.
Senhor, eu creio que existem oportunidades sendo preparadas. Creio que existem conexões certas sendo alinhadas. Creio que existem portas que se abrirão no tempo determinado por ti. E quando essas portas se abrirem, ajuda-me a reconhecer que foi a tua mão que operou. Que toda honra seja dada ao Senhor. Que toda conquista glorifique o teu nome. Que toda prosperidade seja usada para cumprir teus propósitos. Pai, eu entrego o meu futuro em tuas mãos. Entrego meus sonhos. Entrego meus projetos. Entrego meus planos. E escolho confiar que os teus caminhos são maiores e melhores que os meus. Porque eu sei que o Senhor está escrevendo uma história de vitória sobre a minha vida. Pai amado, nesta hora eu também oro pela prosperidade da minha casa e da minha família. Porque eu entendo que de nada adianta conquistar bens materiais se aqueles que amo não estiverem debaixo da tua proteção e da tua bênção. Senhor, visita cada pessoa da minha família. Visita aqueles que estão próximos. Visita aqueles que estão distantes. Visita aqueles que conhecem a tua palavra. E visita também aqueles que ainda não tiveram um verdadeiro encontro contigo. Que a tua paz entre em meu lar. Que toda confusão seja dissipada. Que toda divisão seja curada. Que toda falta de entendimento dê lugar ao amor, à união e à restauração. A tua palavra declara em Josué 24. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eu tomo posse desta promessa. Que minha casa seja um lugar de oração. Que minha casa seja um lugar de paz. Que minha casa seja um lugar onde a tua presença habita diariamente. Senhor, abençoa também as finanças da minha família. Que nunca falte o pão sobre a mesa. Que nunca falte provisão para as necessidades básicas. Que nunca falte saúde, sabedoria e direção. Mas eu também oro para que haja abundância. Não para alimentar orgulho. Não para alimentar vaidade. Mas para que possamos viver sem o peso constante da preocupação e sermos instrumentos nas tuas mãos. Pai, faz de nós uma família generosa. Uma família que ajuda. Uma família que compartilha. Uma família que honra o teu nome através das atitudes. Porque a tua palavra diz em Provérbios 11. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Ensina-nos a viver esse princípio. Que nunca sejamos dominados pela avareza. Que nunca coloquemos o dinheiro acima dos valores eternos. Que saibamos usar cada recurso que recebemos para glorificar o teu nome. Senhor, eu também apresento diante de ti as gerações futuras da minha família. Abençoa meus filhos. Abençoa meus netos. Abençoa aqueles que ainda virão. Que eles caminhem em teus caminhos. Que sejam pessoas de caráter. Que sejam pessoas prósperas espiritualmente, emocionalmente e financeiramente. E que a tua mão esteja sobre cada geração da minha casa. Pai, eu declaro que toda maldição é quebrada. Toda herança de escassez é cancelada. Todo ciclo de derrota é interrompido. Porque maior é aquele que está conosco do que qualquer dificuldade que tenha existido no passado. Hoje eu consagro minha família ao Senhor. E creio que veremos dias de paz, crescimento, provisão e testemunhos para a glória do teu nome. Eu também apresento diante de ti minha saúde, minhas forças e minha capacidade de trabalhar. Porque eu reconheço que uma das maiores riquezas que o Senhor pode conceder é a saúde para viver, produzir, servir e cumprir os propósitos que preparaste para mim. Muitas vezes nos preocupamos apenas com dinheiro, mas esquecemos que existem pessoas que possuem recursos financeiros e não conseguem desfrutar deles por causa da enfermidade. Por isso, Senhor, eu te agradeço pela vida. Obrigado pelo fôlego que colocaste em mim. Obrigado pelas forças que me permitiram chegar até aqui. Obrigado pelas batalhas que o Senhor já me ajudou a vencer. Pai, eu peço que tua mão de cura e restauração esteja sobre minha vida. A tua palavra declara em Jeremias 30. Porque te restaurarei a saúde e sararei as tuas feridas, diz o Senhor. Senhor, restaura aquilo que está enfraquecido. Fortalece meu corpo. Fortalece minha mente. Fortalece minhas emoções. Fortalece meu espírito. Que nenhuma enfermidade tenha autoridade para interromper os planos que o Senhor tem para minha vida. Que toda fadiga seja substituída por vigor. Que todo desânimo seja substituído por esperança. Que toda fraqueza seja substituída pela força que vem do alto. Pai, também oro para que o Senhor me dê disposição para trabalhar e crescer. Livra-me da preguiça. Livra-me da procrastinação. Livra-me de toda distração que rouba meu potencial. Ensina-me a valorizar cada oportunidade que o Senhor coloca diante de mim. A tua palavra declara em Provérbios 14. Em todo trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza.
Por isso, Senhor, ajuda-me a agir. Ajuda-me a ser disciplinado. Ajuda-me a ser perseverante. Ajuda-me a continuar avançando mesmo quando os resultados demorarem a aparecer. Pai, eu compreendo que existem milagres que acontecem instantaneamente, mas também existem bênçãos que são construídas através da constância, da dedicação e da fidelidade. Que eu nunca desista cedo demais. Que eu nunca abandone aquilo que o Senhor me chamou para construir. Que eu continue caminhando, sabendo que cada passo dado em obediência produz frutos no tempo certo. Senhor, derrama saúde para que eu possa trabalhar. Derrama força para que eu possa perseverar. Derrama sabedoria para que eu possa prosperar. E derrama graça para que eu possa permanecer fiel em cada etapa da jornada. Eu recebo pela fé um novo tempo de vigor, disposição e crescimento em todas as áreas da minha vida. Porque sei que o Deus que me chamou também me capacitará. Pai amado, nesta hora eu apresento diante de Ti não apenas aquilo que preciso receber, mas também aquilo que preciso me tornar. Porque eu compreendo que a prosperidade verdadeira não está apenas nas bênçãos que chegam às minhas mãos, mas na pessoa que me torno durante o processo. Senhor, forma em mim um coração fiel. Que eu seja fiel quando tiver pouco. Que eu seja fiel quando tiver muito. Que eu seja fiel quando as portas estiverem fechadas. E que eu continue fiel quando as portas se abrirem. Porque a Tua palavra declara em Lucas 16. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Pai, ensina-me a valorizar os pequenos começos. Muitas vezes queremos grandes resultados, mas desprezamos os pequenos passos. Queremos grandes colheitas, mas não valorizamos as sementes. Queremos grandes conquistas, mas não queremos passar pelo processo de preparação. Mas hoje eu compreendo que cada etapa tem um propósito. Davi cuidou de ovelhas antes de governar um reino. José foi escravo antes de se tornar governador. Moisés passou pelo deserto antes de liderar uma nação. E eu sei que o Senhor também está me preparando. Por isso, ajuda-me a permanecer firme durante os processos. Que eu não reclame das pequenas oportunidades. Que eu não despreze os dias de aprendizado. Que eu não abandone aquilo que o Senhor começou em minha vida. Pai, eu também peço que me dês um coração generoso. Que eu nunca me torne uma pessoa egoísta. Que eu nunca permita que a prosperidade afaste meu coração de Ti. Que eu me lembre sempre de que tudo pertence ao Senhor. Salmos 24 declara: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo vem de Ti. Tudo pertence a Ti. Tudo existe para a Tua glória. Por isso, que eu use cada recurso, cada oportunidade e cada bênção de maneira sábia. Que eu seja canal e não apenas reservatório. Que eu ajude aqueles que precisam. Que eu seja resposta de oração para outras pessoas. Que minha prosperidade glorifique o Teu nome. Pai, remove de mim toda avareza. Remove toda arrogância. Remove todo apego excessivo às coisas materiais. E coloca dentro de mim um espírito de gratidão. Que eu nunca me esqueça de onde o Senhor me tirou. Que eu nunca deixe de reconhecer que foi a Tua mão que me sustentou. E quando as grandes bênçãos chegarem, que eu continue caminhando em humildade diante de Ti. Porque o maior patrimônio que alguém pode possuir é viver debaixo da Tua graça. Pai amado e eterno, eu encerro essa oração em agradecimento no coração. Obrigado porque o Senhor ouviu cada palavra, cada clamor e cada pedido apresentado ao longo desta jornada. Hoje eu consagro completamente minha vida financeira em Tuas mãos. Consagro meu trabalho. Consagro meus negócios. Consagro meus projetos. Consagro meus estudos. Consagro meus sonhos. Consagro minha família. Consagro meu futuro. Senhor, que nada do que eu construir seja separado da Tua vontade. Porque eu sei que existem riquezas que duram por um momento, mas existe uma prosperidade que vem do Senhor e permanece por gerações. Pai, eu declaro nesta hora que toda escassez está sendo substituída pela Tua provisão. Toda porta fechada está sendo entregue ao Teu controle. Toda preocupação está sendo colocada diante dos Teus pés. Toda ansiedade financeira está sendo entregue ao Senhor. Porque a Tua palavra declara em Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pai, eu escolho buscar primeiro o Teu reino. Escolho colocar o Senhor acima das minhas preocupações. Escolho confiar mais nas Tuas promessas do que nos meus medos. E creio que aquilo que hoje parece impossível já está sendo trabalhado pelas Tuas mãos poderosas. Senhor, visita cada pessoa que faz esta oração. Aquele que está desempregado, abre uma porta. Aquele que está endividado, mostra um caminho. Aquele que está desanimado, renova as forças.
Aquele que está prestes a desistir, derrama esperança. Aquele que está esperando uma resposta, manifesta teu favor. Pai, eu oro para que os próximos meses sejam marcados por testemunhos. Testemunhos de provisão. Testemunhos de crescimento. Testemunhos de restauração. Testemunhos de portas abertas. Testemunhos de milagres que somente o Senhor poderia realizar. Mas acima de todas as bênçãos materiais, eu peço algo ainda maior. Que eu nunca perca a tua presença. Que eu nunca troque a tua vontade por riquezas passageiras. Que eu nunca permita que as bênçãos ocupem o lugar do abençoador. Que meu coração permaneça rendido a ti em todas as fases da minha vida. Na abundância ou na escassez. Na colheita ou na espera. Na vitória ou no processo. Que eu continue declarando que o Senhor é suficiente. Pai, eu recebo pela fé um novo tempo. Recebo portas abertas. Recebo favor. Recebo sabedoria. Recebo provisão. Recebo crescimento. Recebo oportunidades. E acima de tudo, recebo a certeza de que o Senhor continuará cuidando de mim. Porque tu és fiel. Tu és poderoso. Tu és o Deus que supre. Tu és o Deus que próspera. Tu és o Deus que abre caminhos onde não existem caminhos. E por isso eu descanso em ti. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém.